Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Eu sou teofilósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 523, GoTV, canal 12, TV Cabo, canal 14, Star Times, canal 111, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Fred José Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema proposto. No dia de hoje, nós temos como tema o que é oração em línguas. Em diálogo nós recebemos o apóstolo Abílio Mati e também recebemos o apóstolo Nando, que vão nos ajudar a dialogar em torno deste tema. Para já, irei saudar os meus convidados especiais de hoje, começando com o apóstolo Nando. Apóstolo Nando, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. E se tiver um tema prévio, é momento de apresentar. Saudações, Massango, saudações a todos os telespectadores. Que a graça de Deus esteja convosco. Creio que Deus vai nos usar no dia de hoje. E saudar também aqui o meu colega. Que Deus possa rica e poderosamente se manifestar nesta tarde. Né? Oh, meu Deus, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se há um ponto prévio que nos traz no dia de hoje. O que eu posso dizer é toda a informação que vamos aqui trazer para todos vocês, que cada um, quero dizer que toda a informação que cada um de nós aqui vai trazer, eu vou convidar a todos os irmãos que nos acompanham, a todos os telespectadores, que confirmem na Bíblia Sagrada, pois a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática. Deus abençoe rica e poderosamente. Obrigado, apóstolo Nando. Passo agora para o apóstolo Abílio Mati. Homem de Deus, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Exato. Saudações, Massango, saudações à equipe da TTV e saudações ao nosso amado telespectador que encontra-se em casa neste momento ligado a este belíssimo programa, e dizer que é uma honra fazer parte deste programa mais uma vez. O meu ponto prévio, Massango, é a espécie de um mini conselho em que eu digo que não devemos nos contentar em levar os nossos corpos à igreja e deixarmos os nossos corações em casa. Então, esta tese serve também para com este programa. Não basta somente pegar no celular e assistir. Procure entender e tenta vasculhar-se a veracidade daquilo que nós vamos trazer aqui, que é para poder ajudar assim no crescimento espiritual, assim como também ajudar aos demais. Então, estamos aí. Obrigado, apóstolo Abílio. Obrigado, apóstolo Nando. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Já temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. Temos comentário do Marcelino que diz ligado a partir de Gondola. Nosso muito obrigado. Temos aqui comentário de Jorge que está conectado ao nosso programa. João, já estou ligado. Alberto Tivana, boa tarde família TTV. Temos aqui um outro comentário do Alberto João que diz boa tarde ligado a partir de Tete. Temos aqui o comentário do Nelson Brito. Boa tarde, Mação. Estou ligado a partir de Tete. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa diretamente de Tete. Temos aqui um outro comentário do Salimo que diz boa tarde, Maçango. Sem estar a pedir para convidar o Sheikh Abdurrahman, em breve estará aqui no programa. Brito Blas, graças e paz, mestre Maçango. Já estou ligado a partir da Mosal. Saudações aos convidados. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Apóstolo Abílio, apóstolo Nando, o tema de hoje é oração em línguas. Há um debate que se levanta em torno deste tema. Quem acredita que sim, existe uma oração em línguas ou de línguas estranhas, e também há quem diz que não existem orações em língua. Começo com o apóstolo Nando. Apóstolo Nando, com uma pergunta prévia. O que é uma oração? O que é oração em línguas? E também o que é oração em línguas estranhas? Será que haveria aqui uma diferença entre oração em línguas e línguas estranhas? Em poucas palavras, quando falamos da oração em línguas, estamos a falar na capacidade de orar em diversos idiomas. Por exemplo, um certo cristão conhecedor, por exemplo, do árabe, por exemplo, um cristão conhecedor
do inglês, do francês, do alemão. Quando esse cristão consegue orar com esses diversos idiomas, isso é a oração em línguas. Oração em línguas e oração em língua estranha é a mesma coisa, não há diferença nenhuma. Agora, a palavra oração significa é um ato de falar com Deus. Toda pessoa que ora está a falar com Deus. Agora, a oração em língua é a capacidade de orar em diversos idiomas. Então, com isso quer dizer que a oração em línguas, por exemplo, eu orar em francês, português, inglês e também orar em línguas estranhas, é a mesma coisa? É a mesma coisa, não há diferença nenhuma. Isso podemos ver bem claro no livro de Atos, no livro de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e no mesmo dia estavam lá cerca de 14 nações reunidos em Jerusalém. Me chama a atenção a Bíblia diz que desceu naquele dia o Espírito Santo e pousou sobre cada um deles. E cada um recebeu a capacidade de falar no idioma de cada pessoa que estava ali reunido. Então, se nós entendermos esses apóstolos que estavam ali a pregar o Evangelho, eles tinham a intenção de evangelizar, de transmitir a mensagem de Cristo para aquelas nações. Significa que, na ausência das línguas estranhas, na ausência do dom de falar em línguas estranhas, não há como transmitir, ou não tinha como transmitir o Evangelho aos outros povos no início da formação da igreja. Então a igreja precisa, de verdade, a igreja precisa investir no dom de falar em línguas estranhas. Na ausência das línguas estranhas, a igreja não pode ser edificada por completo. Então a presença das línguas estranhas é muito importante para a edificação dos povos que de alguma forma não falam o mesmo idioma que a Bíblia Sagrada ela foi escrita. Então a Bíblia Sagrada ela foi escrita num certo idioma para que esta Bíblia Sagrada viesse a se transmitir para outros povos. Deus olhou por necessidade de distribuir dons dentro da igreja. E este dom que nós hoje vamos tratar é o dom de línguas estranhas ou a oração em línguas estranhas. A oração em línguas estranhas não é uma coisa estranha. É apenas a capacidade de falar em Shona, é apenas a capacidade de falar em alemão, é apenas a capacidade de falar em português, é apenas a capacidade de falar em idioma de qualquer etnia que possa existir dentro de um país. Apóstolo Abílio, como é que olha para as nossas questões prévias? O que é a oração? O que é oração em línguas? O que é oração em línguas estranhas? Haveria aqui uma diferença entre orar em línguas estranhas e também orar em línguas? E também, olhando para um outro ponto, falar português, inglês, francês, ou orar em inglês, francês e outras línguas, é orar em línguas espirituais? Primeiro, gostaria de agradecer a abordagem do meu colega de painel, a dizer que não estamos para chocar ninguém, não é? Não estamos aqui para dizer o que é verdadeiro, o que é falso, mas o importante estamos a trazer um pouco mais daquilo que é o fundamento da própria revelação da Bíblia, não é? Entendemos que cada homem tem sua revelação, não é? Eu costumo dizer isso, cada homem de Deus tem sua revelação. Por quê? Porque Deus sempre aparece a cada pessoa de uma maneira diferente. Então, digamos que existe sim aquilo que se diz orar em línguas. Por exemplo, eu estou a falar em língua, é português. Posso mudar, falar xangana. Estou a falar em língua. Agora, não pode, por exemplo, o Massango dizer que o português que eu estou a falar é estranho. Não sei se estás a perceber. Porque é algo que já existe. Pode, de algum modo, tornar-se estranho por questões de você não conhecer ou nunca ter ouvido alguém a falar aquela língua. Então, falar em línguas ou orar em línguas é possível. Isso eu exemplifico com. Existem, por exemplo, dentro do ministério, pessoas que, tomadas por Espírito Santo, alguém que nunca falou inglês, de repente começaram a orar em inglês. E depois de tudo, você questiona a pessoa.
Você sabe falar inglês, a pessoa não sabe taxativamente falar em inglês. Isso chama-se orar em línguas. Não é? Agora, existe aquilo que se chama orar em línguas estranhas, que Paulo identificou como língua dos anjos. Não é? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, até em outras versões diz que línguas desconhecidas. Quando se fala de algo desconhecido, é algo novidade para as pessoas que estão a ouvir, ou seja, para a humanidade, essas línguas são novidades. Digo uma coisa muito interessante. Se fosse falar somente em línguas, acredito eu que eu não preciso de um dom para poder interpretar o inglês, porque é só uma questão de aprender o inglês. Ou seja, existem pessoas que sabem falar inglês, que podem traduzir o inglês. Então, não há necessidade de você ter um dom, não é, para pegar numa língua e traduzir, porque podem existir pessoas que podem fazer isso por si, sem maior esforço. Agora, Paulo diz, é importante, não é, falar em línguas. Não é? Gostaria que todos falassem em línguas, mas o falar em línguas não é muito importante que o profetizar, não é? E quem fala em línguas tem que orar a Deus para que lhe dê também o dom de interpretação das próprias línguas desconhecidas. Então, entendendo nesta base, isso nós podemos encontrar no livro de 1 de Coríntios 12 e capítulo 14 também. Então, olhando nesta base, Massango, Paulo não está se a referir de modo nenhum falar aramaico, falar grego, não. Está-se a falar de língua desconhecida. De tal forma que ele diz, orar em línguas desconhecidas não é para a edificação da igreja, mas é para a edificação própria. Não é? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que sim, as línguas que estão a se referir não são as línguas que os homens falam. Porque o próprio homem, eu tenho aqui alguma anotação, o próprio homem, quando ele ora nessa língua, nem ele próprio entende. É por essa razão que Paulo disse que é necessário que as pessoas falem línguas, mas que existam pessoas que têm dons para interpretar as próprias línguas. Então, eu vou correr rapidamente aqui, não é? Que é para a gente clarificar um pouco sobre isso. O meu colega de painel falou do dia do Pentecoste. Sim, há uma divergência. O dia de Pentecoste, as línguas que foram faladas foram línguas em que identificava a maior parte do povo que existia naquele local. Eis a razão que os egípcios começaram a perguntar, mas eles estão a falar nossa língua materna como? Por quê? Porque há esta capacidade que nós temos que separar. O indivíduo, tomado pelo Espírito Santo, pode sim falar inglês, orar em inglês, mas existe aquilo que se chama orar em línguas desconhecidas. Diz assim, 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, e a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Obrigado, apóstolo Bilo. Passo agora para o pastor Nando, ou melhor, para o apóstolo Nando, e volto com o apóstolo Abilo. Em algum momento o apóstolo Nando afirmou que orar em inglês, orar em alemão, isso é orar em línguas, correto? Então, pode-se afirmar que também orar em português e inglês é orar em línguas dos anjos? Acredito que, biblicamente, ou na história da igreja, não há nenhum registro que nos mostre alguém a falar em línguas dos anjos. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo quando diz, ainda que eu falasse em línguas dos homens ou dos anjos e não tiver o amor, seria como o ferro que soa. Paulo está a dar uma suposição aos irmãos de Corinto. Ainda que eu viesse a falar na determinada língua dos anjos, se não tiver o amor, seria como o ferro que soa. Paulo não está a afirmar aos irmãos de Corinto que há existência de algumas línguas dos anjos,
como por exemplo fala-se hoje nas igrejas neopentecostais e as igrejas pentecostais. Se nós afirmamos que essas línguas que falam dentro das igrejas pentecostais, que são línguas estranhas, estamos a dizer que o apóstolo Paulo, ele foi criar um outro dia de Pentecoste em Corinto. Porque no dia que desceu o Espírito Santo em Jerusalém, o apóstolo Paulo veio se converter depois. E após a sua conversão, a Bíblia diz que nem foi ter com os apóstolos. Ele foi ficar 3 anos na Cilícia, se não me falha a memória, e depois dos 3 anos, Paulo volta a Jerusalém, encontra-se com Pedro, que ficou 14 dias. Acredito que tenha aprendido lá como é que funcionam os dons espirituais. O que Paulo fez apenas aos irmãos de Corinto era transmitir aquilo que era a essência, ou como funcionava o dom de línguas estranhas. Apóstolo, as línguas que nós ouvimos nas igrejas, o que são? São línguas dos anjos? O que são? Esta questão das línguas estranhas que fala-se dentro das igrejas, isso começou no ano 1906, nos Estados Unidos, na Rua Azusa, em Los Angeles. Este movimento foi criado por William Simon. William Simon era um senhor, era um jovem pregador que apaixonou-se pelo avivamento. E certa vez ele decide sair à rua, reunir uma multidão enorme, e naquele momento do avivamento, alguns historiadores dizem que houve uma certa mulher que foi batizada no Espírito Santo e começou a falar numa outra língua. E depois daquele dia houve uma multidão enorme de fato que rendeu-se a Cristo, mas depois de algum tempo houve a separação daquele movimento, onde saíram dois missionários que vieram à África, entre outros países, e fundaram a Assembleia de Deus. E foi neste desentendimento entre esses dois que criaram a Assembleia de Deus, os metodistas, entre outros, que começou a haver essa divergência e essa confusão de interpretação de línguas estranhas. Apóstolo, essas línguas que se falam nas igrejas são línguas angelicais? São imaginações da mente. Não existe na Bíblia. São imaginações da mente. Não existe na Bíblia. Essas línguas que nós ouvimos nas igrejas. Ninguém pode me provar isso. Eu posso convidar a todos os pastores, teólogos, filósofos. Não podem me provar isso na Bíblia. Um homem de Deus dizer... Não existe na Bíblia. Esse labachúria, rebabaracanto, etc. Isso não existe. São coisas da mente. Acredito que algumas pessoas falam conspiração demoníaca. Na Bíblia não existe. Temos que ser fiéis à interpretação bíblica. O apóstolo não fala usando essas línguas? Não fala. A única coisa que eu oro a Deus é que Ele me dê a capacidade de falar inglês, falar aramaico, falar o hebraico, etc. Porque eu quero que essas nações venham a ser alcançadas. Quem converteu-se através dessas coisas? Qual é a mensagem que essas coisas trazem? Que edificação traz a igreja? Se essas línguas estranhas existissem, acredito que o próprio Eusébio de Cesareia, o maior historiador conhecido mundialmente como conhecedor da história da igreja, teria sido o primeiro a dar menção das línguas estranhas. Então, as línguas estranhas não existem. Nem a patrística, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os cristãos do primeiro século falaram ou deram menção dessas tais línguas estranhas. Esse foi um movimento que foi criado por William Simon. Esse William Simon é o pai deste movimento, é o pai dessas brincadeiras que existem dentro das igrejas. Então eu não posso chamar isto de línguas do dia de Pentecostes. Só posso chamar de línguas de William Simon. Ou posso chamar de Pentecostes de William Simon. Biblicamente não existe. Nem no dia de Pentecostes não se falou isso. Nem Martim Lutero não falou isso. Nem William Tyndale não falou isso. Nem o Justino de Roma não falou sobre isso. Até o próprio tradutor da Bíblia Vulgata, o Jerônimo, não deu menção disso. Serão os primeiros a dar a menção da existência dessas línguas estranhas. O que acontece, algumas pessoas dentro das igrejas estão possessas, algumas pessoas são coisas da mente que são fabricadas, porque a mente do homem é frágil. Então, todas as pessoas, estamos para passar para o oposto, então todas as pessoas que falam em língua nas igrejas
tem uma possessão demoníaca. Algumas pessoas falam por falta de entendimento. Algumas pessoas, mesmo sabendo, continuam a falar. Eu próprio estou aqui. Falava essas brincadeiras. Eu próprio estou aqui. Vamos passar para o apóstolo. Apóstolo, temos aqui vários pontos levantados pelo o apóstolo Nando. O apóstolo acaba de afirmar que, na verdade, as línguas estranhas não existem. As línguas que nós ouvimos nas igrejas são línguas imaginárias. Essas línguas têm a ver com possessão demoníaca. Eu sei que o apóstolo fala em línguas, me corrige se eu estiver errado. O que é que pensa em torno disso, homem de Deus? Também o que é que a Bíblia nos ensina em torno disso? Eu, como já disse, Massango, o meu colega acabou terminando com uma frase que eu já queria dar a ele. Por quê? Porque quando ele exemplificou as próprias línguas, deu a entender que ele é o indivíduo que fala em línguas. Não sei se estás a perceber. O apóstolo. O apóstolo Nando. Quando exemplificou, ele deu, como posso dizer, ele tentou querer falar, acho que percebeste quando ele exemplificou. Então aquilo identificou um indivíduo que fala em línguas. Eu estou sendo sincero, segundo a minha análise, o que eu percebi do meu colega de painel. Então, nós dizermos que Massango não validou coisa X, não quer dizer que isso não existe. Não sei se estás a perceber, Massango. Nós dizermos que, nós podemos, por exemplo, dizer, existem pessoas que dizem que quem comanda, quem escreveu a Bíblia ou quem organizou a Bíblia são os católicos. Existe muita gente que falam isso, porque antigamente os romanos é que estavam a reinar e tudo mais. Até hoje. Não sei se percebe. Então, quando nós olhamos para línguas desconhecidas, nós estamos a falar de Paulo, não estamos a falar de um Pedro que era menos estudado. Atenção, estamos a falar de Paulo que tinha conhecimento das coisas. Não sei se percebe. Então, não faria sentido Paulo falar línguas desconhecidas. Não sei se percebe. Falar línguas desconhecidas, poderia falar línguas da Síria ou línguas não sei de onde. Não sei se estás a perceber. Então, ele identificou como línguas desconhecidas. E a questão que fica é a seguinte, Massango. Se Paulo diz que quem fala em línguas desconhecidas é para edificação própria, não é? Porque a ele não entende, mas ao Espírito edifica. Não sei se percebe. Então, e este mesmo Paulo está a dizer que isso não edifica a igreja, isso edifica a você mesmo. Então, logicamente, o que vai edificar a igreja é a profecia. Então, por que o inglês não pode edificar a igreja? Essa é a questão que eu poderia fazer. É lógico. Por exemplo, agora nós estamos aqui estamos a falar português. Há quem se calhar está a acompanhar esse debate e fala inglês. Poderia ser necessário translatar o próprio português para inglês para ele poder entender. Então, se dissermos que o português ele só edifica a mim, então os que estão nos assistir, eles não entendem nada. Oh, meu Deus, na verdade o apóstolo Nando, ele fala em línguas. Ele fala em línguas, então, eu estou a dizer. Está a mentir para o telespectador. Ele praticamente, o que ele está a tentar fazer é defender algum estudo. Algo que eu costumo dizer, não se mistura ciência com espiritualidade. Eu sempre costumo dizer assim, Massango, eu como pessoa, eu que estou sentado aqui, tenho minhas convicções próprias. Há coisas que às vezes até eu posso ler na Bíblia não concordar. Não sei se percebe. Mas aquilo já está escrito. Quem sou eu hoje para ir pegar no Massango, por exemplo? Existem Bíblias, existem variedades de Bíblias. Existem até Bíblias satanistas. Não sei se percebe. Que usam alguma parte da Bíblia original para justificar as coisas satânicas. Então, se nós olharmos para a Bíblia no termo científico de querermos provar que isso não existe, é que não faz sentido. Então, não faria sentido o Paulo ter escrito aquilo. Então, ou alguém acrescentou por si só. Ele falou sobre o dia do Pentecostes. É lógico, não houve 2 dias de Pentecostes. E mesmo falando no dia do Pentecostes, o Paulo não estava lá. A experiência que Paulo teve não é a mesma experiência que Pedro teve. O evangelho que trazia o Paulo tinha uma pequena diferença, ou seja, uma ligeira diferença daqueles que já conviviam com Jesus em pessoa. Por isso que ele depois teve que ir ter com os apóstolos originais, não é? Digo originais porque são aqueles que estiveram com Jesus, para validar o evangelho que aquele indivíduo estava a pregar. E por si, eles perceberam que sim,
este evangelho que esse homem está a trazer é o evangelho mesmo de Cristo Jesus. Este está a pregar a Cristo Jesus. Então, o indivíduo estudado como Paulo não faria sentido escrever desconhecido. Não faria sentido falar que, se você fala português, você só se edifica assim. Eu estou a falar português, mas posso estar a edificar pessoas que estão a nos assistir nesse exato momento. Então, homem Deus, ao afirmar que as línguas estranhas não existem, é melhor aprender, por exemplo, algumas línguas oficiais, me refiro a inglês, francês. Nós estaríamos aí a negar a existência das línguas angelicais? Eu posso dizer assim, é muito bom nós aprendermos outras línguas. Uma coisa muito interessante, algo que eu também gostaria de chamar a atenção ao telespectador que está em casa. Línguas desconhecidas não se aprende. Línguas desconhecidas não se imita. Não sei se percebe, não se imita. É algo que o Espírito disponibiliza de acordo com a tua conexão, a tua intimidade com Ele. Onde Ele vai te batizar, isso é você e o Espírito Santo. Então, não é só o apóstolo Nando a orar em línguas, e depois eu copiar o que o apóstolo Nando está a fazer. Não, eu tenho que esperar. É a razão que se você encontrar pessoas que falam em línguas estranhas, você vai entender o que este indivíduo está a falar. Nem ele próprio que está a falar. Pode não estar a entender. É algo maluco. Assim como a palavra de Deus diz que o evangelho é loucura para aqueles que não têm Cristo. Mas para quem tem Cristo é vida. Então, é lógico que quando nós formos a falar em línguas estranhas, logicamente, vai ser loucura para quem pega na ciência dizer que por que está a falar isso? Qual é a necessidade de falar isso? Você não tem como explicar os termos científicos, aliás, explicar a espiritualidade em termos científicos, são coisas diferentes. A mentalidade humana não tem como explicar. A própria Bíblia diz, você não tem como explicar Deus. É por isso Deus, quando apareceu a Moisés, Moisés perguntou, quem és tu? Ele diz, eu sou o que sou. Então não tem como você tentar querer justificar. Está escrito, está escrito. O dia do Pentecostes é reconhecido, sim, que estiveram multidões onde reconheceram que eles estão a falar línguas que são nossas, nativas, tudo mais, mas Paulo está a diferenciar as coisas. Obrigado, apóstolo Abílio. Apóstolo Nando, em algum momento afirmou que orava em línguas estranhas e agora já não ora em línguas. O que estaria por detrás disso? Porque ouvimos uma explicação do apóstolo Abílio de que em algum momento o apóstolo Nando ora em línguas. Até na atualidade ainda ora em línguas. Não estaria a defender um estudo publicado recentemente e já não quer orar em línguas ou ora em línguas nos bastidores e não quer mostrar que está a orar em línguas? Massango, eu sou uma pessoa muito séria naquilo que eu falo. Eu não falo coisas pro ar. Para quem convive comigo, me conhece muito bem. Qual é o meu pensamento, o que é que eu creio, o que é que eu não creio. Massango, eu vou explicar depois porque é que eu deixei de falar em línguas. Mas temos que conversar com a Bíblia. Em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 2 diz: em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear, ali se estabeleceram. Ok, vamos correr. Ok, podemos continuar devagar, não tem problema. Ok, desculpa. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos, cozamos ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, deixamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros.
E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Amém? A Bíblia aqui é clara. No início, ou nos tempos antigos, a humanidade inteira falava uma mesma língua. Mas por causa daquela obra que eles já haviam iniciado, Deus ficou de alguma forma triste com os homens. O que é que fez Deus? Disse, deixamos e confundamos a linguagem dos homens. O que diz a Bíblia é que aqueles homens começaram a falar em línguas diferentes. Mesmo a própria ciência, a própria história, comprova que a humanidade no tempo antigo falava um idioma diferente. E haviam formas de comunicação, quer seja em hinos, quer seja em sons, quer seja em gestos, quer seja em desenhos. E alguns desenhos foram encontrados há 1500 anos antes de Cristo. De alguns desenhos, estou a esquecer aqui o nome científico, mas antigamente, antes da descida do Espírito Santo, os seres humanos na Terra, a humanidade, tinha uma forma de se expressar, tinha uma forma de comunicação, falavam em gestos, falavam em sinais, falavam em sons. Essa era a única forma de comunicação. Em Atos capítulo 2, vamos conversar com a Bíblia, ela vai nos responder. Em Atos capítulo 2, versículo 6, diz assim: ao ouvir aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Entenda algo interessante aqui. Esses povos estavam reunidos ali em Jerusalém, falavam línguas e idiomas diferentes. Ninguém compreendia o outro. Por isso eles perguntam: o que está acontecendo aqui? Porventura esses não são galileus? Não são homens daqui em Jerusalém, não são judeus. Como é que ouvimos eles a falar a língua do Egito? Como é que ouvimos a falar árabe? Como é que ouvimos a falar latim? Como é que ouvimos a falar grego? Porventura esses não são falantes do hebraico? Porque houve uma manifestação do poder de Deus. E este poder de Deus manifestou-se na perspectiva do cumprimento daquilo que Cristo havia dito. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus disse: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer falará em novas línguas. E a palavra novas línguas, aí no grego que Cristo usou, é kainos. A palavra kainos remete-nos à ideia de falar, ou a ideia de falar um idioma que era novo para ti, que você não falava, mas que outras etnias ou outros povos falavam. Não é uma coisa estranha que Paulo está ensinando aqui. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 21. A Bíblia vai nos De uma responder. forma resumida, Deus também, não esquecendo aqui a questão principal, por que o homem Deus deixou de orar em línguas e por que hoje também defende que as línguas estranhas não existe? O que é que descobriu ao longo da sua amizade, da sua comunhão com Deus? Desculpa, Mação, gostasse de ler um texto só. Sim, podemos avançar. Pois está escrito na lei, por meio de homens, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21 a 22. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios estrangeiros, falarei a este povo, todavia mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Por quê? Deus me batiza, me dá a capacidade de falar em outras línguas para alcançar os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para os cristãos. Por quê? Na arena ou no mundo profético, Deus nunca vai falar através de um idioma que este povo não entende. Só existe a língua estranha, ou o termo língua estranha, aplica-se na perspectiva de eu, Nando, ir à Inglaterra, falar xangana, enquanto o povo de Inglaterra fala inglês. Então, ao dado momento que ele vê me ouvir falar xangana, vamos dizer que é estranho. É uma língua estranha que esse homem está a falar. Então, se eles me entendem como língua estranha, não estão a ser edificados. Quem está a ser edificado? Sou eu mesmo que estou a falar essa língua. E mesmo o próprio Paulo, se nós olharmos para o próprio Paulo, Paulo diz que eu dou graças a Deus que falo mais língua do que vocês. Alguns historiadores até afirmam. O próprio Paulo
tinha domínio de 4 idiomas. Paulo falava latim, Paulo falava grego, Paulo falava aramaico, Paulo falava hebraico. Então, Paulo, quando ele diz que fala em línguas, ele está a falar na perspectiva do domínio das línguas que ele, como cidadão, até judeu, até romano, dominava ou tinha Não domínio. são línguas angelicais. Não existe. Deus, ninguém vai me provar na Bíblia. Não existe na Bíblia Sagrada um anjo a vir falar com os homens com uma língua diferente. Não existe. A ideia de Deus sempre foi se comunicar com o povo com sua própria língua. Deus não se comunica com o povo com uma língua diferente. Deus não manda anjos para se comunicar com a igreja com uma língua estranha. Como é que a igreja será edificada? A igreja precisa de uma linguagem compreensível para poder ser edificada e compreender as maravilhas de Deus. Por isso diz o próprio Atos. Como é que ouvimos a eles já falando das maravilhas de Deus, a nossa própria língua? Porque Deus nunca vai falar de uma forma estranha. Não existe. Mas em 30 segundos, para passarmos para o apóstolo Abílio, por que deixou de falar em línguas e apóstolo Nando? Eu, primeiramente, orei ao próprio Deus para me confirmar o que eu estava a falar. Me consagrei a Deus, pedi a Deus para me confirmar o que eu estava a falar. O próprio Deus, no Espírito, me conduziu a meditar a palavra. E a palavra de Deus é fiel e justa. E suficiente. E eu meditei na palavra e encontrei esta verdade. Comecei a estudar mais, a investigar mais, até a pegar os próprios termos de línguas estranhas, no grego, o que significa isto, qual é a ideia que podemos remitir, porque há questão de tradução. Temos que entender a questão de tradução. Assim que depois der a oportunidade a ele, eu vou trazer... Foi o próprio Deus que disse, Nando, meu filho, isso não existe. não ore em línguas, Filho, não isso existe línguas estranhas. Isso não existe. Não é bíblico. Não é bíblico? Não. Se não é bíblico, o que é? São inspirações demoníacas, mas as pessoas falam mesmo na inocência, homens de falta de Deus, conhecimento. homens de Deus, grandes homens. Temos aqui o apóstolo, também fala em línguas. É a mesma coisa, João capítulo 3. Jesus pergunta a Nicodemos, o próprio Jesus diz a Nicodemos, tu és mestre, mas tu não sabes dessas coisas. Quando Jesus disse, não te espantes, Nicodemos, não te espantes, Nicodemos. Tudo que eu te falo aqui, o necessário é que você nasça de novo. Nicodemos pergunta, nascer de novo é voltar para o ventre da minha mãe. Jesus começou a rir. Tu és mestre, Nicodemos, não sabe dessas todas as coisas? A capacidade, ou o número de crentes que a pessoa tem, ou a influência que a pessoa tem, não lhe dá direito de conhecer todas as coisas. Caso essa pessoa não tiver paixão pela verdade. Portanto, apóstolo Nando, apóstolo Abílio, segundo a explicação do apóstolo Nando, em nenhum momento o Paulo falou línguas espirituais, línguas estranhas, línguas angelicais, mas sim ele tinha domínio de línguas como cidadão. E também o apóstolo teve uma confirmação de Deus de que não deveria orar em línguas estranhas, porque isso não é bíblico. E em algum momento, se nós encontramos muitos homens de Deus a orar em línguas, significa que esses homens de Deus não têm conhecimento, são homens de Deus, mas sim não têm um conhecimento assim profundo. Como é que olha para isso? Alguns Na verdade, estão possessos. alguns estão possessos. Como é que olha para isso? O que é a Bíblia realmente, apóstolo? Em primeiro lugar, eu quero pedir ao meu colega, não dá muitas voltas. Acaba atrapalhando a mente das pessoas, não é? Vamos ser claros e objetivos. Não é? Porque vamos mexer ali, mexer aqui, e às vezes já fico sem saber do que estamos a falar. Não sei se estás a perceber. Vamos pegar isso, vamos falar em coisas práticas, coisas diretas. Nós estamos a tratar línguas desconhecidas. Tudo bem, vamos falar de línguas. Mexer muito o assunto baralha até minha mente. Percebe, né? Mas eu quero ler aqui, no mesmo livro em que ele leu, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Vamos entender o que Paulo está a dizer aqui. Diz o seguinte: se alguém é concedido o dom de falar línguas desconhecidas, deve também orar para que lhe seja dado o dom de interpretação, a fim de que possa depois transmitir explicitamente aos outros o que estava a falar. 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito está a orar,
mas no meu pensamento não sei o que eu estou a dizer. Não sei se estás a entender. Isso nem precisava mais falar nada, porque está mais que claro. Se eu estou a falar inglês, eu sei falar inglês. Por qual motivo eu ainda preciso ter que entender o inglês ou o português? Se eu sei falar português, a única coisa que eu vou precisar é tentar explicar ao Massango, explicar ao cameraman ou qualquer pessoa o que é que eu estou a tentar falar. Mas aqui Paulo está a ser claro, porque quando eu oro em línguas desconhecidas, é a edificação do meu espírito, e nem eu no meu próprio pensamento não sei o que estou a falar. Não sei se percebe. Então, aí quando ele diz que no meu próprio pensamento não sei o que estou a falar, quer dizer que esta pessoa não foi tomada aquilo de ficar desligada, por exemplo, como se fosse uma possessão. Quando alguém está possuído, ela fica desligada a si mesmo, o demônio faz aquilo que faz. Depois, quando você pergunta o que aconteceu com a pessoa, ela já não sabe. É diferente isso. Ele ainda pensa, mas naquilo que ele pensa, não consegue entender o que ele está a falar. Então, o que é que isso estamos a falar do quê? Estamos a tratar o quê? Basicamente, não sei se estás a perceber, Mação. Então, eu não vejo por qual motivo. Eu entendo o posicionamento do apóstolo Nando dizer que ele recebeu a revelação divina, mas ele não pode diabolizar aquilo que está escrito, não é? Não pode diabolizar aquilo que está escrito. É isso que eu estou a dizer. Vamos ir ao ponto principal, porque viajamos tentando provar alguma coisa que está escrito só em poucas palavras, bem explícitas. Versículo 13 e 14 está a dizer tudo e limpo. Eu não preciso ter que ir, não sei, em Apocalipse, onde para poder justificar isso. Paulo está a dizer, eu estou a orar em línguas desconhecidas, não é? Eu mesmo próprio que estou a orar essas línguas, não sei o que estou a falar, mas eu sei que o meu espírito está a orar. E atenção, há uma coisa muito interessante aqui. Paulo não está a falar de falar, está a falar de orar em línguas, não é? O que é que está a acontecer? Eu entendo o posicionamento do apóstolo Nando, só que talvez ele tem que picar num sítio para podermos entender. Por quê? O que está a acontecer nos tempos atuais é que os homens de Deus escravizam o povo por causa das línguas desconhecidas. É por isso que levanta essa poeira. Ele chega, por exemplo, no culto, de repente começa a orar, depois diz que Deus me disse, faça isso. Então o povo, por causa de ser inocente, acaba optando por seguir aquilo que o homem de Deus, porque falou alguma coisa estranha. Mas Paulo está a dizer, orar em línguas é para edificação própria. Não traz nenhum benefício para a igreja. Então, é por essa razão que mesmo se você for a perguntar a qualquer pessoa, sempre vai ridicularizar as línguas estranhas, porque por causa de muitos homens de Deus que têm vindo a fazer o quê? Colonizar as mentes das pessoas usando essas línguas estranhas. Então, entenda o povo que está em casa. Todo aquele que ora em línguas estranhas é para a sua própria edificação. Se existe alguma mensagem que Deus vai querer trazer para a sua vida, vai trazer de formas claras, como o meu colega de painel disse. Deus aparece para falar linguagem normal, para o entendimento da própria palavra. Então, significa que línguas estranhas, realmente as línguas estranhas existem sim. Línguas desconhecidas existem sim. Creia você não crer, eu costumo dizer, se você não acredita, o problema é seu. Deus nunca deixa de ser Deus porque você não acredita. Deus nunca vai mudar o seu posicionamento porque você acha que, se você foi enganado por um homem de Deus que usou línguas desconhecidas, não generaliza. Não generaliza, porque fulano veio me a falar, isso não interessa. O que você tem que saber é, aquilo existe sim. E se você também não sabe, não consegue orar em línguas, ore bastante, busque o batismo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ele que te dá essa capacidade de você falar essas línguas e ainda por cima a interpretação das mesmas línguas. Muito obrigado. Apóstolo, antes de passar para o apóstolo Nando, partindo de pressuposto de que as línguas estranhas, espirituais, angelicais existem, a quem dado esse dom? É dado àquele que recebe o batismo com o Espírito Santo. Há uma particularidade um pouco mais para cima, ainda no capítulo 14, onde Paulo especifica, o Espírito é que dá.
não é? Essa linguagem é o Espírito que dá à pessoa. Então, toda pessoa que tem uma comunhão certa com Deus, eu volto a repetir, não se emocione em procurar falar em línguas, porque teu irmão ou outro irmão que estava junto consigo, ou porque teu apóstolo, ou porque... Não se emociona. Se o Espírito ainda não derramou graça em ti, não se emociona, fica na tua hora, continua falando com Deus. No dia que o Espírito Santo vai querer ativar essa particularidade, você vai perceber que não vai precisar esforçar. De repente você vai falar como o Espírito quer. Obrigado, apóstolo Bílio. Temos aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui um comentário do Issa Mateus, diz que quer dar força a todos para continuar a orar em línguas estranhas. Temos aqui o comentário do Jamim, que diz que estou ligado a partir de Portugal. Nosso muito obrigado. Biblicamente, o que é línguas desconhecidas? Temos aqui um outro comentário aqui na nossa página do Facebook. A Cássio, boa tarde. Pode mencionar alguns países que falam essas línguas estranhas e estão a pedir alguns exemplos de algumas línguas estranhas. Passo agora para o apóstolo Nando. Apóstolo, comentários em torno dos pontos levantados pelo o apóstolo e também, será que pode nos trazer um exemplo de uma língua estranha que as pessoas acabam considerando sendo uma língua estranha, enquanto não é uma língua estranha, que nós ouvimos nas nossas igrejas? Posso ler o texto que o irmão... Sim, sim. 1 Coríntios capítulo 13, 14 a 15. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Então, Paulo está a nos dar uma ênfase, está a dar um conselho, que, olha, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-lo. Pois se oro é uma língua, meu espírito também ora. Mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Se nós conseguirmos ler o texto atentamente, existem dois grupos. Haviam dois grupos na igreja de Corinto. Um grupo tinha o dom de falar em língua, mas não tinha o dom de interpretação. Por isso Paulo diz, aquele que fala, ore para que possa interpretar essa língua corretamente. Mas Paulo também nos dá a ideia de alguém que tenha esse dom de falar em língua e a capacidade de interpretar. Por isso Paulo diz, eu falo em língua, mais língua do que vocês, e tenho também a capacidade de interpretar. Versículo 14. Pois se oro é uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Isto é, se eu oro, por exemplo, em inglês, no meio de pessoas que não conhecem inglês, nunca ouviram falar de inglês, quem está orando aqui é o próprio Espírito que me deu este dom. É o próprio Espírito. Quem fica edificado aqui sou eu. Não há mais ninguém aqui. Só será edificado o cidadão que está a me ouvir, está a me assistir, se eu vier a orar para que Deus levante um intérprete. E olha, e nós não podemos pegar nesse texto, criarmos nossas próprias interpretações. Isso é muito perigoso. Porque se nós olharmos para a própria igreja de Corinto, era uma igreja formada por povos, línguas e nações. Corinto, primeira coisa, era uma cidade turística, era uma cidade muito supersticiosa, era uma cidade comercial, onde juntavam-se muitas nações, alguns com o objetivo de ir apreciar o trabalho ou de conhecer o trabalho da deusa Afrodite, ou para conhecer o templo da deusa Afrodite. E esses cidadãos que iam visitar o templo da deusa Afrodite, que iam em missão comercial, que iam em missão turística, acabavam se convertendo ao cristianismo. E quando entravam dentro da igreja, algumas pessoas que haviam sido batizados, mas que não tinham a interpretação do dom de línguas, começavam a querer fazer show-off.
É por isso o apóstolo Paulo repreende eles, instrui. Olha, vamos ver, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 14, 27. Diz que no máximo 3 pessoas devem falar de forma sucessiva, organizada, um de cada vez. Paulo diz que sejam 2 pessoas, no máximo 3 pessoas a falar em língua. Em nenhum momento as escrituras sagradas, elas podem nos comprovar essa manifestação estranha, esse carisma estranho que acontece dentro das igrejas neopentecostais, dentro das igrejas pentecostais e essas igrejas que vão surgindo, essas igrejas proféticas, essas igrejas estranhas vão surgindo. Em nenhum momento, não tem espaço nenhum para comprovar historicamente, biblicamente, a existência dessas línguas. O que estaria por detrás dessas manifestações nas igrejas A atuais? Bíblia é clara, Satanás pode transfigurar-se em anjo da luz. O que está acontecendo, Satanás, eu só disse, eu não chamaria esse movimento fala línguas estranhas que surgiu no Pentecostes em Jerusalém. E eu chamaria de um movimento que surgiu através do Pentecostes de William Simon. O que estão a falar as pessoas é um Pentecostes de William Simon. Não existe na Bíblia Sagrada. Não existe na Reforma Protestante. Os pais da igreja, vamos falar, por exemplo, do Clemente de Alexandria. Foi um grande conhecedor do grego, grande tradutor, conhecia o grego clássico, o grego koiné. Seria o primeiro a nos trazer a evidência da existência dessas línguas. Seria o primeiro a escrever, a fazer menção dessas línguas. Biblicamente, quando se fala de línguas estranhas, fala-se do dom que te dá a capacidade de falar de um idioma que você não conhece, com o objetivo de transmitir alguma mensagem. Não é rabachúria, não é reberecanto. Essas coisas são manifestações demoníacas. Na Bíblia Sagrada não existe. Jesus não falou, os apóstolos não falaram, nem o próprio Paulo falou essas asneiras. Não existe na Bíblia Sagrada. Atenção, não existe na Bíblia Sagrada. Nem o próprio grande teólogo, o Agostinho de Hipona, o grande conhecedor da filosofia, o criador da teologia cristã. O Agostinho de Hipona não deu menção sobre essas coisas. Seria o primeiro a nos transmitir. O próprio Policarpo, o discípulo do apóstolo João, teria escrito a existência dessas línguas. Se os pais da igreja não dão menção, se a Bíblia não dá menção, por que nós temos que acreditar nessas coisas? Nós que estamos de experiência, que experiência é essa? Então estamos a dizer que existem 2 dias de Pentecostes. Houve Pentecostes em Corinto, houve Pentecostes em Jerusalém. Porque se é Pentecostes em Jerusalém que deu a existência desses dons, amém. Então que seja essa capacidade de falar inglês, de falar grego, de falar hindu, etc, etc. Não existe, repito, não existe. Mas não seria a confirmação de Deus, não seria Deus se manifestando na vida da pessoa em falar em línguas? Por exemplo, quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, em algum momento às vezes fala em línguas. Não seria Deus confirmando que este aqui é meu filho, Nando? Massango, este sabe? Aqui é meu amado. Massango. Só para ver, a Bíblia ela já colocou as coisas de uma forma ordeira. Quando se tiver a se falar em língua, vamos ver primeiro, deve haver, por exemplo, 1 Coríntios 14, 28. Quando se fala em língua na igreja, rabachura que deve haver tradutor. Deve haver tradutor. Se olharmos para 1 Coríntios capítulo 14, 1 a 26, a Bíblia é clara. Se não houver intérprete, que esta pessoa fique calada na igreja e ore consigo mesmo, para ver que são coisas demoníacas. Como é que as pessoas falam dentro da igreja? De qualquer maneira, e não há intérprete. É de Deus isso. É impossível que isso seja de Deus. Mas geralmente quando os homens de Deus falam, depois traduzem... Não, minha filha. Sabe, houve história, há uma história que eu li sobre um certo pastor que conhecia grego. Ele pegou um Salmos 23 em grego. Esse pastor decorou esse Salmo 23 em grego. Quando chega na igreja pentecostal, ele começa naquele momento de oração, começa a falar do Salmo 23 em grego. Então levanta-se um certo pentecostal para o lado dele. Começa a interpretar, Deus está conosco, Deus vai abençoar essa igreja, Deus vai prosperar essa igreja. Aquele pastor repreendeu imediatamente aquele homem. Algumas pessoas são manipuladas pelos demônios para pensarem que eles estão a traduzir uma coisa que não existe. Se essa coisa existisse, Massango, a Bíblia Sagrada daria menção. Os apóstolos poderiam escrever a respeito disso, rabachúria, beberecanto, essas coisas todas. Não existem. Se esta manifestação do dom, se este falar em línguas estranhas,
é demonstração da presença de Deus. Então, que consigamos entender essas coisas. Nem o próprio irmão, com todo respeito, ele que fala em línguas estranhas, eu posso pedir ele para falar e me dizer o que ele está falando, não vai te dizer. Não existe. Obrigado, apóstolo Nando. Vi aqui uma mão levantada do apóstolo e vi um suspiro. Oh, Deus, o tempo é seu, este momento de trazer aqui a explicação. Eu não sei se talvez estarei sendo um pouco mal educado, né? Mas eu hei de voltar a pedir de novo ao apóstolo Nando, meu colega de painel, vai ao ponto. Não sei se você já percebeu. Está a mencionar porque fulano. Sabe, aqui não estamos a trazer fulano, estamos a falar consigo. Eu estou aqui a debater consigo. Vocês estão a falar de Luther, não sei o quê. Eu entendo, sim, que você se baseia em estudos, não é? Isso é muito importante a gente saber. Mas você tem que construir o seu eu. Você não está a falar de ti. Você está a falar de pessoas. É que eu não posso Espera, eu na Bíblia. Deixa-me só te dizer uma coisa. Você tem que falar a tua inspiração. Eu entendo. Se você não quer falar em línguas ou acha que não é necessário, defenda isso como uma pessoa singular. Não sei se percebe. Você não sabe por qual motivo fulano não escreveu aquela particularidade. Não é? Você não sabe se calhar Deus levantou assim hoje para você vir falar desse assunto. Então, quando você começa a dar volta, levanta fulano, nós aqui, eu em particularidade, eu sou uma pessoa que gosto de ir ao objetivo. Eu gosto mesmo o português que eu falo, eu gosto de falar um português claro, para as pessoas entenderem o que é que eu estou a tentar transmitir. Não sei se percebe. Então, eu volto a lhe pedir de novo. Quando estivermos a debater, debata e fala coisas claras para não ter que atrapalhar a nossa consciência. Mas eu volto a repetir e repisar no mesmo lugar. Massango, usando a lógica, mesmo que esteja em casa, pensando bem. Quando Paulo ele fala que quando eu oro em línguas desconhecidas, línguas estranhas, nem eu próprio no meu pensamento sei o que eu estou a falar. Mas eu sei. Pega bem esse ponto. Pega bem esse ponto, Massango. Nem eu sei o que eu estou a dizer. Eu próprio não sei o que eu estou a dizer. Então, o apóstolo Nando disse que é a capacidade que o Espírito dá para a pessoa, não é? Orar é uma língua diferente. Que depois, na mesma língua que ele está a falar, tem que existir alguém. Quem está ali que conhece aquela língua poderá de algum modo se beneficiar. Mas eu digo uma coisa, se você sabe falar aquela língua, por qual motivo você não sabe o que você está a dizer? Não faz sentido. Não sei se percebe. Próprio Paulo é estudioso. Era estudioso, desculpe dizer. Era estudioso. Não faria sentido ele dizer que até que ora em línguas desconhecidas, não sabe, na mente dele não sabe o que está a dizer. Não sei se percebe, não sabe o que está a dizer. Mas ele tem a plena certeza que o espírito dele está a orar. Então, qual é a outra justificação? Eu não vejo ir buscar fulano. Eu entendo sim. Eu sei. Eu digo uma coisa, Massango. Eu volto a repetir. O problema da sociedade é este. O problema da sociedade é seguir a linha daqueles que estão a mafiar o evangelho. Não sei se percebe. Quando alguém veio te enganar usando a Bíblia, não generaliza todos. Alguém veio te mentir porque estava a falar em línguas estranhas e você de repente, porque os que falam em línguas estranhas, se nós sentássemos, tentarmos pescar por qual razão as pessoas vêm defendendo a inexistência das línguas desconhecidas, você vai descobrir que há um acontecimento por detrás disso, que foi passando a história até que eu nem conheço. Porque maior parte das pessoas, e nota só uma coisa, maior parte que estão a dizer que eu não posso orar, são pessoas que oram. Eu estou a dizer, Massango, o que importa não é o que nós falamos aqui, é o que nós somos em particular. Eu posso chegar aqui e dizer, isso não é. Mas no final das contas, eu estou a dizer, eu não sei, talvez permita-me lhe fazer uma questão. Apóstolo Nando, tem um ministério? Sim. Tem um ministério? Sim. O povo no teu ministério não ora em línguas desconhecidas? Orava, mas foram ensinados a verdade. Foram ensinados a verdade. A verdade. E é todos que eu estou aqui a falar. seguiram a verdade. Estão a seguir a verdade. Exato. Estás a ver onde é que nós temos problema, Massango? Isso é bom. Ele ensinou ao povo dele que não é verdade. Mas era verdade no início. Entenda? Era verdade, mas já não é verdade. Eu vou ensinar o meu povo que tem que orar em língua.
Estás a perceber? Então, um deles vai receber um filho que vem de mim, vem no ministério dele. Há de criar confusão, escândalo. Do mesmo jeito, se sair um dele, vir no meu ministério, há de vir criar escândalo. Não sei se percebe. Eu digo uma coisa, eu posso respeitar uma particularidade do apóstolo Nando dizer, eu acho que não há necessidade para mim orar em línguas. Não sei se percebe. Eu posso respeitar muito bem esse posicionamento. Tudo bem, não quero orar em línguas, também não, quase que não muda nada, na verdade. Não sei se percebe. Muitos dos teólogos não tocaram nesse ponto, porque é um ponto que é quase que nada para bem dizer. Não é? Não há certos mistérios que edificam pessoas para poder tratar esse assunto. Não sei se percebe. Então, é justamente isso. Maçã fez uma questão muito interessante. Quer dizer que todos os homens de Deus, daqueles mais estudados em Moçambique, não vamos buscar aqueles que nem nunca conhecemos, só vimos o livro, que se calhar nem é ele que escreveu, só é o nome dele que está ali. Acontece muito isso, Maçã, estou a dizer. Então, estamos a dizer que todos os homens de Deus que existem aqui em Maputo, eu conheço, posso dizer 90% deles, e dos 90% falam em línguas. Acredite, eu o primeiro homem de Deus, eu ouvir hoje. Em todos os lugares onde eu já fui, a dizer que não falam em línguas. Acreditem no que estou a dizer. E os únicos que eu conheço que não falam em línguas são da Universal. Desculpa a expressão. Então, alguma coisa, eu entendo o posicionamento dele de dizer, eu não quero orar em línguas. Eu, em particular, eu oro em línguas. Mas não é qualquer momento. Não é eu cheguei no culto, de repente, qualquer oração. Mas, eu já conheci homens que dizem, já orou 24 horas em línguas. Só 24 horas em línguas. Eu, em particular, nunca fiz isso, mas também tenho essa inspiração de o Espírito Santo me tomar. Eu estou a dizer, Maçã, todos que oram em língua sabem muito bem. Depois de você orar em línguas desconhecidas, você sente uma energia fora do normal. Então não pode orar só com palavras. Há momentos que você ora e fica sem saber o que vai dizer. Eu estou a dizer, mas o apóstolo Nando tem que voltar à igreja dele, ensinar ao povo. Porque ele mesmo, ele ora. Agora que estava a falar em línguas agora. Está a falar em línguas? Está a falar em línguas. Eu estou a falar coisas sérias. Então, nós temos que ser claros. Eu entendo o posicionamento dele dizer, eu me abstenho. Tudo bem. Mas uma coisa é, quando você se abstém, não carrega contigo multidões. Mas, se eu soubesse que o que eu estou a dizer não está escrito, eu estivesse errado, eu pediria-lhe desculpas agora mesmo e apertaria-lhe a mão e dizer, olha, vou aprender a fazer diferente. Eu não perco nada com isso. Não sei se percebe. Quanto mais eu aprendo, mas quando ele se coloca na posição, isso é diabólico, é porque outras palavras, você está dizendo que os homens de Deus estão a falar em língua, não são homens de Deus. Quem é você para dizer que eles não são homens de Deus? De onde é que você vem? Quem te levantou? Vai descobrir que o mentor dele que lhe tirou de baixo até hoje fala em línguas. Não sei se estás a perceber. Então, é uma questão de nós termos uma percepção das coisas de um modo diferente. Muitos de nós, eu costumo dizer, há muitos ministérios erguidos em cima de indisciplina. Rebeldia. Uma pessoa que saiu do ministério porque não estava a se entender com a liderança, porque não cumpria os deveres, saiu, foi abrir outro ministério. Depois começa a ensinar o que acha que tem que ensinar. Eu sempre costumo dizer, ensinamento não vem de ti. O ensinamento vem de Deus. O Espírito Santo é que tem que te inspirar. Eu que estou a falar consigo, mas há vezes que eu preparo pregação, eu digo, hoje vai ser fogo. De repente chegar lá, o que eu tinha que pregar, o Espírito Santo moldar tudo, mudar. Acabou. Então, se ele consegue mudar até aquilo que eu queria falar, imagina as próprias línguas. Obrigado, apóstolo Labílio. Apóstolo Nando, pode-se afirmar que as igrejas que oram em línguas são falsas e os homens de Deus que oram em línguas estranhas são falsos? Por isso, voltarei a repisar, voltarei a dizer, afirmar o que eu disse. Existem crentes, pastores, que falam por imitação, por falta de conhecimento. Existem pastores e crentes que falam porque estão possuídos pelos demônios. Ok, vamos fazer o seguinte, apóstolo Nando. Como é que nós podemos saber que
este crente, este pastor, está falando em línguas porque está diante de uma possessão demoníaca e este crente ou este pastor está a falar em línguas porque não sabe ou está a imitar. Massango, está escrito, o que eu estou a dizer é que pode dar a resposta do que está a Sim, perguntar. mas trazendo alguns exemplos práticos, concretos. Primeira coisa, esta língua que esta pessoa fala, deve ter outra pessoa a traduzir. Se não existe uma pessoa para traduzir, tem que se desconfiar dessa língua. Segundo, este idioma que esta pessoa está a falar, podemos ver aqui, desculpa. Ok. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6 a 7. Diz assim: portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados, elas não forem distintos. Como eu estou a dizer aqui? Se eu ir ter convosco, falando de alguma língua estranha, uma língua estranha, o que vai vos aproveitar? E se alguns instrumentos musicais não serem tocados de uma forma correta, como é que vai se distinguir o som que está a ser produzido neste tal instrumento musical? Como vamos saber se este é dó, esse é ré, este é o quê? Se ele, por exemplo, fala essa língua estranha e não se compreende, como é que haverá edificação dentro da igreja? Porque o objetivo principal das línguas estranhas, ou por outras línguas estrangeiras, porque se nós olharmos para o grego xenolaria, que surge esta palavra língua estranha, quer dizer língua estrangeira, ou língua de outros povos, ou língua de outras nações. E dentro da glossolalia, que foi a manifestação do Atos capítulo 2, nós podemos compreender que o falar língua estranha é a capacidade de falar outro idioma. É por isso que Paulo está a dizer, se um instrumento musical mal tocado, se um instrumento musical não produzir sons compreendíveis, como é que nós vamos dizer se isto aqui é dó, isto é ré, isto é o quê? Deve haver alguma coisa que nos faça entender que isto aqui é ré, isto é dó, que tipo de nota é esta que está a tocar essa música. Estou a falar, Rabachura canta, andar a falar dentro da igreja, outros rebolam, começam a falar essas coisas. E depois pergunta, irmão, qual foi a edificação? O que você entendeu? Pergunta a outro crente na igreja, o que você entendeu? Você que não entendi? Nada. Porque isso não existe na Bíblia Sagrada. Desculpa, Mação, eu gosto muito um pouco de ler a Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 14, 17. É possível que estejais dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Onde a apóstolo está a dizer, é possível, falar essas línguas todas, etc. As graças estão a ser dadas bem, mas o teu semelhante, qual é a edificação que ele tem? 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vós. Que línguas são essas? Não é esse Rabachuri. 19. No entanto, na igreja prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Paulo está a dizer, vale a pena eu falar hebraico, 10 palavras em hebraico, que vocês já entendam, do que falar em línguas estranhas, ouvir falar grego que vocês não falam. 19, coisa. 20. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo adultos, quanto ao entendimento. Então, se eu falo essa língua estranha, essa rabachura dentro da igreja, o que quer dizer? Por que não há intérprete? Por que não se segue o modelo bíblico? Por que não se segue a sequência numerária que a Bíblia diz? Que se falam 2 ou 3. Por que sempre, quando um fala, todos começam a falar? Será que este não é um curandeirismo modernizado dentro da igreja? Será que este não é uma transfiguração de Satanás? Falar em línguas, falar em línguas também seria um curandeirismo, moderno. É por isso eu disse, Massango, nunca vou tirar o meu ponto. Por isso eu digo sempre, existem 2 aspectos.
Há quem fala língua estranha porque está possesso. Que esta seria a manifestação modernizada do curandeirismo. Há os que falam por imitação. Porque ouviram outra pessoa falar. E a pessoa com inocência, com a falta do conhecimento das Sagradas Escrituras, acaba imitando, acaba falando essas coisas. Mas acredito que neste momento estamos a falar, alguém está sendo liberto neste momento. Obrigado, apóstolo Nando. Nando, passo agora para o apóstolo Abílio. Apóstolo, será que pode nos trazer evidências? Porque acredito que neste exato momento há pessoas que estão acompanhando o programa e oram em línguas, mas com a explicação do apóstolo Nando acabaram ficando assim com dúvidas. Será que pode trazer uma explicação da Bíblia que sustenta que não tem que continuar a orar em línguas porque estão num caminho correto, ou aconselha também a deixar de orar em línguas e seguir o mesmo caminho do apóstolo Que haja intérprete. Mação, eu gostaria também de pedir ao meu colega, né? O meu irmão, com todo respeito, ele vai explicar, mas peço depois pedir a ele para orar em línguas, essas línguas que eles usam, e depois ele nos trazer a interpretação. Queremos ser edificados aqui dentro da igreja. Mas antes dele orar em língua, eu vou pedir ao apóstolo para nos trazer um exemplo de como é que eu orava em línguas na leitura. Será que pode... Infelizmente não posso, Mação. Estaria a brincar. A brincar? Estaria a brincar. Mas ainda sabe. Infelizmente, o que eu estou a dizer é um pouco daquilo que eu ouço por aqui, e eu já fui liberto há muito tempo. A minha mente já está purificada. E quem continua a orar em línguas não está liberto? Não, não está liberto. Agora, Mação, posso continuar? Sim. É assim, eu volto a repetir, porque nós estamos a ler coisas que parece que não estamos a nos entender. Uma coisa é você ter convicção própria. Outra coisa é ler algo que está claro. Não é? Capítulo 14, versículo 2 está a dizer: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Está a perceber, Mação? Não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Volto a repetir, o mesmo versículo, essa questão não pode voltar de novo, mas estou a pedir. Está a dizer, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Essa é a justificação que eu poderia dar à questão que me fez. Não sei se percebe. Então, Mação, isso está claro. Está muito mais que claro. Eu não preciso... quem quer ir consultar é 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Especificamente, versículo 2. Está a dizer, quem fala em línguas desconhecidas, não está a falar aos homens. Sabe, é isso que eu disse. Problema é querer criar vulgo-vulgo dentro da igreja. Porque fulano falou, porque fulano... Não ridiculariza as coisas porque algum grupo de pessoas faz mal. Não sei se percebe. O apóstolo Nando, ele sim, talvez ele irou-se, ou seja, irritou-se com alguma coisa, zangou-se com alguma situação que lhe levou ele a entender as coisas dessa maneira. Mas não quer dizer que quando as pessoas começam a orar em língua, ou a pessoa ora em língua, Paulo já disse, não é para edificação da igreja, é edificação própria, não é? E quando o Espírito te dá o dom de falar em línguas desconhecidas, ore também para que te dê o dom de interpretação das línguas. Não sei se percebe. Então, ele, logicamente, o que ele quer é que alguém, é isto. É isto. É esse show que estão a fazer dentro da igreja, que irrita o meu colega de painel. Estás a perceber? É algo que não tem nada a ver, porque você não fala. Estás a ver o que está a acontecer? Acontece que nós gravamos o falar em línguas. Ele pediu que eu orasse em línguas. Agora, isso seria improvável. Não sei se estás a perceber. Isso seria improvável. Porque não é o Espírito Santo que estaria falando, ou o meu Espírito estará orando. Eu não estou a orar, é que eu estou a falar. Não sei se percebe. Então, se eu tentasse falar, logicamente estaria a falar coisas da minha mentalidade. Algo que eu gravei na minha cabeça. Não é assim como as coisas funcionam.
Não sei se percebe, porque o Espírito é que derrama em mim. Não é? É que derrama em mim o falar em línguas desconhecidas. Que eu não estou a falar aos homens, eu não estaria a falar para ti. E uma das coisas, esses mistérios, não são mistérios que às vezes, de algum modo, interessam a ti. É minha oração. É aquilo que se diz, quando você ora no culto, fechar a tua porta, ficar no teu quarto, é lá onde você vai encontrar teus mistérios. Mas o problema é querer trazer esses mistérios dentro do público, fazer show. Esse problema que o povo está aí a reclamar. Porque não existem línguas. Amados, línguas desconhecidas existem. Agora, o problema é a má administração da própria palavra, das próprias línguas. As pessoas recebem do Espírito Santo, vão fazer show. É como marketing. Chega lá, fala algo diferente. Chega lá, ensina algo diferente. É o que está acontecendo, por exemplo, entre nós aqui. Há um que quer trazer, tipo, uma espécie de um evangelho diferente. Tipo, isso é isso. Amado, isso já está escrito. Não serei eu que vou aumentar vírgula ou você vai tirar vírgula. Obrigado, apóstolo Abílio. Sim, apóstolo Nando, vi a mão levantada. Eu queria dar um pequeno comentário sobre o 1 Coríntios 14:2. Maçango, esta aqui é uma água mineral, certo? Não tem a marca aqui. Enquanto não tiver a marca aqui, desconhece-se onde se fabricou esta água. Até podemos, de alguma forma, beber esta água e morrer. Porque se desconhece aonde fabricou-se esta água. Você consegue entender, Maçango? Sim. Então, se eu vier a trazer uma língua estranha, sem trazer a sua revelação e interpretação, desconhece-se a fonte desta língua. Porque só se conhece a fonte de uma determinada língua quando há uma interpretação. Esta água aqui, Maçango, não tem aquele papel aqui para identificar onde essa água foi fabricada. E desta forma eu desconheço o fabricante desta água. Se tivesse aquela etiqueta aqui, eu diria, esta água aqui é da empresa X. Essa água aqui é da empresa X. Já que não tem aquela etiqueta aqui, como é que eu vou identificar o fabricador deste aqui? É como as línguas. Se as línguas, essas línguas que falam nas igrejas, se não são compreendíveis, se não tem tradução, como é que vamos conhecer a fonte dessas línguas? É preciso com que haja interpretação. É preciso que esta tal língua seja uma língua falada no mundo. Paulo diz aqui, porquanto, quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De facto, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistério. Não podemos ler um versículo isolado para aí. É verdade, Mação. Se Deus me dá o dom de falar em línguas, eu posso conseguir interpretar. A única forma de interpretar essa língua, eu tenho que orar a Deus para que me dê a capacidade de interpretar. Se eu oro uma língua que eu não sei interpretar, eu estou a me edificar a mim mesmo, não estou a edificar a quem me ouve. A pessoa que me ouve só será edificado ao dado momento que se levantar um tradutor. Não haverá edificação na igreja enquanto não houver tradutor. E enquanto não houver tradutor, todo crente que está em uma igreja que fala essas coisas deve desconfiar, porque as coisas de Deus nunca permanecem mistério. E no caso da pessoa falar e ser o próprio tradutor? Sim, isso já é o próprio Deus dessa capacidade. Deus pode me dar então, o dom. Deus pode me dar. O apóstolo Nando está a dizer que as línguas desconhecidas existem. Não sei se estás a perceber, Mação. É simples. Ele está a dizer, o intérprete, o que está a acontecer com o meu colega, ele quer que alguém interprete as línguas. Não está a se abster da existência das próprias línguas. Não, o meu camarada está-me a colocar palavras na boca. É o que eu estou a perceber. Trata-se de uma coisa desconhecida. Trata-se de uma coisa desconhecida, uma coisa que não se conhece de onde que essa coisa vem. Por exemplo, a pessoa vai trazer um desenho escrito aqui num papel maçã. E dizer que você conhece a mão que desenhou aqui. Eu desconheço esta mão, porque não conhece a pessoa. É aí que aplica-se língua desconhecida. Por exemplo, os judeus que falam hebraico. Desculpa, irmão. Os judeus que falam hebraico. Chega, por exemplo, recebe o dom de falar latim. E chega nos hebreus, começa a falar latim. Essa é língua desconhecida. Desconhecida. Algo que não se conhece. Quando esse língua fala uma língua desconhecida,
edifica-se a si mesmo. Quem fala uma língua de outras nações, de outros povos, não edifica quem não ouve, porque não há intérprete. Edifica-se a si mesmo. Ele mesmo foi dado esse dom. É por isso que eu disse, em Corinto haviam 2 tipos de grupo. Havia um grupo que havia recebido dom só de falar e precisava de alguém para traduzir. E haviam pessoas que haviam recebido dom de falar e também traduzir. Mas, Massango, você precisa compreender o meu pensamento. Eu estou a dizer que essas línguas que estão a dizer são línguas desconhecidas, que falam nas igrejas, não existe, Massango. A única língua desconhecida está a falar a Bíblia. É falar, por exemplo, é chegar a falar inglês, aonde fala alemão. É chegar a falar shona, aonde fala português. É uma língua desconhecida, não se conhece a fonte dessa língua, não se sabe quem é essa pessoa, de que país vem, de que etnia é. Não existe, Massango. Exato, Massango. Veja só uma coisa muito interessante que o meu colega está a tentar trazer. Ele está a dizer que essa mesma língua não existe, não é? Então, se eu vou, por exemplo, a Brasil, não sei se percebe, se eu vou a Brasil, chego lá, falo Xangana, é desconhecido para os brasileiros, ou não é? É necessário mesmo que um brasileiro tenha dom para interpretar Xangana? Ou tem que procurar um indivíduo que sabe falar Xangana? Essa é a questão que fica. Isso não precisa de dom. São coisas que são óbvias. É algo que você não precisa dobrar o joelho. Procura um indivíduo que sabe falar Xangana. Vai traduzir o Xangana para ti. Então você não vai precisar de Deus ter que te dar um dom específico para você discernir Xangana. Xangana já existe. Não sei se percebe. Então, se há necessidade de haver dom para interpretar aquela coisa, é porque aquilo é um mistério. Obrigado, Apóstolo Abílio. Já estamos para fechar com o nosso programa. Apóstolo Nando, olhando para a nossa questão central, o que é oração em línguas? E também uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Massango, eu vou dizer a todos aqueles que nos acompanham, oração em línguas é a capacidade que Deus dá de orar numa outra língua de outros povos, com o objetivo de edificar ou transmitir alguma mensagem. Oração em língua não tem nada a ver com os tais rabachúria, canto, rebeber, essas matapa, qualquer coisa que falam dentro das igrejas. Não existe. Quando se fala de oração em língua na Bíblia, quer na carta aos Coríntios, mesmo no livro de Atos, capítulo 10, versículo de número 44 a 48, a Bíblia diz que na cidade de Éfeso, na cidade de Éfeso, Cesareia, a Bíblia diz que Paulo, quando Pedro chega lá, prega o Evangelho, houve manifestação do dom de línguas estranhas. Isto é, os apóstolos conseguiram transmitir o Evangelho na própria língua materna daquele povo. Significa que orar em línguas é a capacidade de orar na língua materna de quem tu ouve. Falar em língua estranha é a capacidade de falar em língua materna de quem tu ouve. Não existe na Bíblia Sagrada essas línguas que falam-se dentro das igrejas, que as pessoas até rebolam de qualquer maneira. Não existe. Tenha muito cuidado, igreja. Esses são ensinos deturpados. O apóstolo Paulo já havia dito em Gálatas 1, 6 a 9, que hão de vir certos homens que vão vos ensinar um outro tipo de evangelho. E Paulo diz que esses homens, ao virem vos ensinar outro evangelho, além daquele que vos ensinamos ou que vos pregamos, seja anátema. E Paulo aconselha também no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, 6. Olha, eu e Apolo nos dedicamos a escrever isto que vocês estão a ler. E desta forma vos ensinamos a não ir além do que está escrito. Aprenda você como crente a não ir acima do que está escrito. Porque a Bíblia já é clara em Atos 2, 6 a 12. É clara. É claro. O dom de língua estranha é a capacidade de falar uma outra língua. Não existe na Bíblia Sagrada. Se eu falo uma língua que você não entende, eu estou a me edificar a mim mesmo porque você não entende. Logo ni vula mini a xinguiza não vula changana. E mini ninguém. Como dizer isso? Changana está a fugir um pouco. Depende do dom de interpretação, meu querido. Fica à vontade. Loku mini vula xinguiza, ungaste xinguiza, não vula changana. E mini xikwembu xini tlakuxaka, aí ueno tlakuxuaka, aí ueno ni koka matimba xikwembu. Se eu falo em inglês e você fala xangana,
Não é você que será edificado porque você não fala a minha língua. Você só será edificado ao falar a minha língua. 30 segundos. Não existe na Bíblia. Obrigado, apóstolo Nando. Apóstolo Abílio. Mas antes de colocar a questão ao apóstolo Abílio, temos aqui o comentário de Rafael. O Criador não pode sair por aí dando línguas para serem faladas em voz alta nas igrejas, sem que ele também levante muitos com dons de interpretação. Passo agora para o apóstolo Abílio. Apóstolo, comentários também, olhando para o tema 2. O que é a oração em línguas? Considerações finais em 2 minutos, por favor. Dizer que, primeiro, antes de definir, eu gostaria de explicar, deixar explícito ao povo entenderem que se as pessoas fazem mal, administram mal alguma coisa, não invalidem a essência da coisa. Porque o que nós temos feito é invalidar. O que estamos a fazer agora? Estamos a invalidar o orar em línguas. Por quê? Porque as pessoas fazem na igreja, filmes, shows, isso não. E uma das coisas muito interessantes, entenda que isso é para a tua edificação e muitas das vezes é algo que vai te acontecer em off, você sozinho com Deus, algo que você precisa gerir com Deus. Então, orar em línguas desconhecidas é falar, é deixar o teu espírito orar e falar com Deus. Então, se você não entende, peça a Deus que te dê o dom da interpretação das línguas que você está a falar, para que você entenda o que o teu espírito está a dizer. Uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte: muitas das vezes a oração verdadeira e sincera de um homem não é aquela que é falada por palavras, é aquela que provém do coração, aquela oração que a pessoa faz no silêncio. Não é? Sem usar as palavras, porque a boca ela fala, mas não consegue transmitir a essência dos teus sentimentos. Então, o teu coração é ele que consegue trazer à tona os teus pensamentos no nível puro. Então, segundos. No falar em línguas, basicamente, é exatamente isso que acontece. É o teu coração que está a falar, o teu espírito que está a orar e dizer: eu sou o apóstolo Abílio Mati, quem quiser falar comigo, siga a minha página, é só escrever apóstolo Abílio Mati, eu estarei lá para te fazer acompanhamento. Deus abençoe e fica na graça. Obrigado, apóstolo Abílio, obrigado, apóstolo Nando, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado. Não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Fred Josias, e nós voltaremos amanhã às 14 horas para mais um diálogo aqui na TTV. Deus abençoe.